Olá pessoal, eu sou o João Vitor Furtado e agora você está assistindo mais uma aula do nosso canal Resolvendo e Aprendendo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre interpretação de gráficos na prova de matemática do Enem e vamos resolver algumas questões. Essa nossa aula é muito importante porque o Enem cobra várias questões sobre esse assunto e nós vamos dividir essa nossa aula em várias outras aulas porque o Enem possui muitas questões de análise de gráfico em suas provas passadas. Então, fica aí conosco, vamos aprender um pouco mais sobre o nosso Enem. Pode rodar a nossa vinheta. Inicialmente, nós podemos entender que gráfico é uma forma de nós pegarmos dados e analisarmos ele em uma forma visual. Classicamente, nós temos três tipos que mais se destacam e nós colocamos ele aqui na lousa para vocês darem uma olhada. Primeiro, nós temos o gráfico em setores, que também é conhecido como gráfico pizza. Nós pegamos determinados assuntos e seus valores respectivos e colocamos ele de acordo com sua proporção percentual e fazemos a divisão. Aqui nós temos um exemplo para vocês de uma divisão de 50%, outra de 12,5% e mais uma de 37,5%. Um segundo tipo muito clássico é o gráfico em formas de coluna. Esse, sem dúvida, é o que mais aparece no Enem, juntamente com o gráfico tipo linha, que nós vamos ver já já. O gráfico coluna, ele vai fazer uma relação quase sempre em dois elementos. Dependendo do formato do gráfico, é possível que tenham mais de dois elementos relacionados. Esse aqui, nós pegamos uma relação de mortos na cidade A por respectivos meses de determinado ano. Nós temos aqui a quantidade de mortos em janeiro, fevereiro, março, até o mês de agosto. E vocês vão fazendo essa análise aqui. Nós podemos perceber, por exemplo, nesse caso, que em fevereiro, 12 pessoas morreram nessa cidade. Se você olhar aqui em agosto, nós vamos perceber que 4 pessoas morreram nessa cidade A. O outro exemplo que nós temos aqui é o exemplo de linhas, onde pontos são traçados e depois esses pontos são interligados. E a partir desse desenho, nós podemos perceber qual é o perfil desses dados que nós estamos analisando. O nosso exemplo aqui é a variação do valor do real no ano X. Nós podemos perceber que o real estava aqui desvalorizado, depois teve uma maior valorização, e nós podemos ver que é algo bem incerto. Temos aqui o menor valor, os dois menores valores, um terceiro aqui, e temos o nosso pico do valor do real bem aqui. Para entendermos ainda melhor o nosso assunto, pessoal, é interessante nós sabermos um pouco sobre plano cartesiano e essas suas coordenadas relacionadas. Quando nós pegamos dois meios, que aqui no caso nós temos as abscissas, que são chamadas de x no plano horizontal, e nós temos as ordenadas, que são chamadas de y no plano vertical. Todos os pontos sairão de x e de y, e o encontro desses dois pontos vão nos permitir encontrar um ponto no nosso plano, certo? Temos que perceber também que esse encontro de x e y recebe o valor de 0. A partir dele nós podemos encontrar as regiões em que x e y serão positivo e negativo respectivamente. Do lado direito do ponto 0, aqui no eixo x, nós encontramos os valores positivos. E nós vamos botar números bem básicos para a gente poder ter uma noção. Por exemplo, aqui nós temos mais 1, mais 2 e mais 3. Do lado esquerdo de 0, nós teremos os valores negativos referente ao eixo x. Nós temos aqui, por exemplo, menos 1, menos 2 e menos 3. Os valores acima de 0 no eixo y serão os valores positivos deste eixo. Temos aqui, por exemplo, mais 1, mais 2 e mais 3. E os valores abaixo do número 0, do ponto 0, nós temos os valores negativos referente a y. Por exemplo, menos 1, menos 2 e menos 3. Para nós entendermos um pouco como encontrarmos um ponto neste plano, nós podemos citar um exemplo de uma questão que nos pede para encontrar o ponto B de valores menos 3 e mais 2. O que seria esse menos 3? O primeiro valor que vem, pessoal, ele é referente ao eixo x. E o segundo valor, neste caso, mais 2, é referente ao eixo y. Se nós temos aqui menos 3 no local de x, nós vamos procurar o menos 3 no eixo x. Mais 2 no local de y, vamos procurar mais 2 no eixo y. Aí nós cruzamos linhas destes dois valores
e no local de sua interseção nós encontramos então o ponto B, que possui valor de x menos 3 e possui valor de y mais 2. Ok? Outra coisa que nós podemos observar aqui, gente, é que o nosso plano cartesiano ele é dividido em 4 partes. E cada uma dessas partes é chamada de quadrante. Aqui nós temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Coisa interessante de se observar o porquê dessa divisão. No primeiro quadrante, os valores referentes a x sempre serão positivos. E os valores referentes a y sempre serão positivos também. No segundo quadrante, os valores referentes a x sempre serão negativos. Os valores referentes a y serão positivos. No terceiro quadrante, ambos os valores serão negativos, tanto os valores de x como os valores de y. No quarto quadrante, nós observamos que os valores de x voltam a ser positivos, enquanto os valores de y continuam negativos. Ok? Uma coisa interessante de você saber isso é que automaticamente, no momento que você olhasse para o ponto B, simplesmente sabendo a informação menos 3 e mais 2, você já saberia que esse ponto estaria no segundo quadrante, pois ele conserva valor de y positivo e x fica negativo, que é exatamente o que aconteceu no nosso exemplo. Ok? Então essas informações básicas são super importantes para que nós possamos começar a resolver as questões que nós vamos ver agora. Vocês estão vendo aí na tela do computador de vocês a nossa primeira questão que a gente vai discutir hoje sobre interpretação de gráficos. É a questão número 148 da prova azul, ano de 2012. Vocês vão perceber que é uma questão muito simples e que é um ponto bem legal que a gente deve garantir para o Enem. E diz assim o texto da questão: o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Aí vocês podem ver na linha que corresponde ao X os meses, que vão de janeiro até dezembro deste ano, de 2011, e na linha que corresponde ao Y, nós temos aí as vendas em reais, né? Vocês conseguem perceber, ó, que janeiro vai subindo até março, aí cai para abril, em abril dá uma queda, sobe de novo até junho, cai até agosto, sobe em setembro, cai em outubro, sobe em novembro e cai em dezembro. Então a gente já percebe aí que é um gráfico nos mostrando que foi instável o preço, né? E a pergunta é, de acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram, ou seja, pessoal, é simplesmente a gente ver o mês que vendeu mais e o mês que vendeu menos. Vocês olhando aí de cara, como é que a gente sabe qual foi o mês que vendeu mais? Aquele que o ponto tiver mais acima no eixo Y, certo? Porque o eixo Y ele vai corresponder aos valores em reais. Se você perceber aí, o ponto que está mais elevado corresponde ao mês de junho e o ponto mais baixo, que vai ser o de menor venda, menor quantidade em reais, está lá em agosto, né? O ponto bem baixo, quase encostando a linha X, certo? Então, a resposta da nossa questão 148 é item E de escorregão. A nossa segunda questão, pessoal, também está aí no computador de vocês, uma questão muito simples também. Vamos ler o que diz o nosso texto, para a gente ganhar tempo. O gráfico mostra a variação da extensão média de gelo marítimo em milhões de quilômetros quadrados, comparando dados dos anos de 1995, 1998, 2000, 2005 e 2007. Os dados correspondem aos meses de junho a setembro. O Ártico começa a recobrar o gelo quando termina o verão, em meados de setembro. O gelo do mar atua como um sistema de resfriamento da Terra, refletindo quase toda a luz solar de volta ao espaço. Águas de oceanos escuros, por sua vez, absorvem a luz solar e reforçam o aquecimento do Ártico, ocasionando derretimento crescente do gelo. Aí nós analisamos o gráfico. Vocês podem perceber que as linhas correspondentes aos anos de 1995 e 1998
são bem mais elevadas do que as linhas de 2005 e 2007. Se nós olharmos a linha que corresponde ao eixo X, nós vemos que tem 4 meses, né? Junho, julho, agosto, setembro. Se nós olharmos a que corresponde ao eixo Y, nós temos aí a extensão de gelo marítimo. Quanto mais para cima, no eixo Y, nós temos aí valores maiores, indo de 3 até 15. E nós podemos perceber que lá em 1995, 1998, o valor partia quase do 15, né? E terminava lá nessa descida e tinha uma leve subida chegando quase a 12. Mas nós podemos perceber que de 95 para 2007, esses valores foram caindo muito. E a gente deduz logo que isso corresponde ao aquecimento global, né? O derretimento das geleiras, é exatamente o que estava falando o texto. Então você já percebe, 95 tinha muito mais extensão de gelo do que em 2007. A nossa próxima questão, pessoal, nós temos aí a questão 163 do caderno azul da prova de 2012 e diz assim a questão: a figura a seguir apresenta 2 gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente, SAC, de uma empresa em uma dada semana. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia. O de linha contínua é o número de reclamações resolvidas no dia. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. Aí vocês podem olhar o gráfico. Se nós tracejássemos do ponto 0, onde vocês estão vendo aí o número 0, uma linha na horizontal indo para a direita, nós podemos perceber aí que seria a linha X, certo? E nós podemos ver nela aí, então, o quê? Os dias da semana, certo? Indo de quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Se nós seguirmos aí uma linha para cima, uma linha na vertical, do 0 até o 30, como nós podemos olhar, nós teríamos aí a linha Y. E você olhando aí direito, linha tracejada na cor cinza, representa as reclamações recebidas no dia. E as linhas pretas, né, a linha preta, a linha contínua, ela representa as questões que foram solucionadas nesse serviço de atendimento ao cliente. E a nossa pergunta diz: o gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom, ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas. Aí temos aí, o gerente de atendimento pode concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom Então, olhando para o gráfico de novo, nós vimos aí no texto que o nível de eficiência muito bom é quando ele ultrapassa as questões solucionadas no número de reclamações do dia. Se nós formos olhar aí direto, lá na terça-feira, vocês podem perceber que a linha preta, a linha contínua, está muito acima da linha tracejada cinza. Ou seja, na terça-feira nós tivemos um dia em que a eficiência foi muito boa. E se vocês olharem aí, continuando da terça-feira para a quarta, é o segundo ponto em que a linha preta também está acima da linha tracejada, ou seja, foi um outro dia em que a quantidade de problemas solucionados ultrapassou o tanto de problemas que surgiram naquele dia, certo? Ou seja, se vocês forem vendo da quinta até chegar na segunda-feira, sempre teve mais problema do que solução. Mas na terça e na quarta-feira teve mais solução do que problema, ou seja, foram dias em que o nível de eficiência foi muito bom. E se você olhar aí no nosso gabarito, isso corresponde ao item B, terça e quarta-feira. B de bora passar no Enem. B de brinquedo. A nossa última questão desse nosso primeiro vídeo, pessoal, está aí a questão 144 do caderno azul de 2013. Uma questão muito simples, uma questão muito fácil. Nós temos aí o texto da questão dizendo: a cidade de Guarulhos, São Paulo,
tem o 8º PIB municipal do Brasil, além do maior aeroporto da América do Sul. Em proporção, possui a economia que mais cresce em indústrias, conforme mostra o gráfico. Se nós olharmos aí o gráfico, é um gráfico que fala de crescimento em indústria. Se vocês olharem na base, na horizontal, onde nós teríamos a linha X, nós temos o Brasil, o estado de São Paulo, a capital São Paulo e Guarulhos. E também aí, pessoal, nessa graduação de 0 a 65% aí do seu lado esquerdo na vertical, correspondendo ao eixo Y, então é só partir aí para o que diz a nossa questão. Mas também vale aí observar ó, que o Brasil em torno de quase 31%, São Paulo mais de 14%, São Paulo capital mais de 3% e Guarulhos com 60,52%. Aí olha a pergunta, analisando os dados percentuais do gráfico, qual a diferença entre o maior e o menor centro em crescimento de polo das indústrias? Pessoal, o que tem que fazer basicamente e simplesmente subtrair o maior do menor valor Guarulhos 60,52%, menor valor São Paulo capital 3,57%, corresponde exatamente ao item C, 56,95%, C de carro. Eu fiz, Dadai! Eu fiz todo. Espero que vocês tenham gostado e entendido o nosso vídeo, onde nós começamos a falar um pouco e resolver exercícios sobre interpretação de gráficos nas provas de matemática do Enem. Então, eu já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, curte aí o nosso vídeo, compartilha com os teus amigos e te esperamos no próximo vídeo, onde nós iremos responder muitas outras questões sobre interpretação de gráfico nas provas de matemática do Enem, tá ok? Então, nós te esperamos, se inscreve aí no nosso canal, curte nossa página no Facebook. Todas as páginas, todos os links estão aqui na descrição do nosso vídeo, onde você também pega muito mais informações sobre o nosso canal e as nossas atividades, ok? Esperamos vocês, temos um encontro marcado, segue a nossa vinheta.